O conto Branca de Neve e os Sete Anões encanta há séculos o mundo infantil, com uma narrativa simples, mas repleta de simbolismos, a revelar um significado mais profundo do que de fato aparenta. Embora tenha sido escrito pelos irmãos Grimm no início do século XVIII, quando eles registraram vários contos infantis, na realidade pertence às tradições orais europeias, principalmente a alemã, desconhecendo-se a sua autoria. Walt Disney, em 1937, lançou o desenho animado do conto, incorporando outros símbolos esotéricos, tendo em vista que ele era maçom e conhecia a temática dos simbolismos e do universo oculto. Os contos relatam histórias com tal pureza que faz com que ninguém os altere, preservando-os para a posteridade. Assim como os mitos, os contos são revestidos de simbolismos e para compreendê-los é necessário um olhar capaz de identificar a real mensagem do que eles estão querendo passar, sendo um rico manancial de informações que reúne verdadeiros tesouros da sabedoria. Nessas histórias, sempre existe o rei, a rainha-mãe, a rainha-madrasta, a princesa e o príncipe, e uma narrativa onde a princesa é alvo da inveja e, pela ameaça de morte, faz com que ela se refugie na floresta, passando por experiências de medo e descobertas, até que chega o momento do encontro com o príncipe amado, que a acorda com o beijo da vida e a leva para o castelo eterno. Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, em seu O Livro das Moradas, também chamado de Castelo Interior, descreve as 7 passagens que a alma faz para alcançar Deus, o qual vive na 7ª e última morada. No livro, ela associa que a nossa alma é como um castelo de diamantes ou cristal muito claro, com muitos aposentos, assim muitas moradas, mas tem o aposento do rei, que reina poderoso, com pureza e sabedoria. Ela diz ainda que este castelo tem muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras ao lado. E no centro e meio de todas estas, tem a mais principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Assim, o castelo é a nossa verdadeira morada, sendo que a torre central é associada ao que há de mais elevado, pois lá é a morada do rei, o universo não manifestado. O castelo, com o formato piramidal, é associado ao princípio superior, com os atributos divinos, podendo fazer uma alusão aos princípios da vontade, sabedoria e inteligência, ou Atma, que é a centelha divina, Buddhi, que é a intuição iluminada, e Manas, que é a mente, que são os 3 atributos que perfazem o verdadeiro homem interior. A rainha-mãe representa o princípio que gera a vida, é Gaia, o Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, enquanto que a rainha-madrasta é associada à deusa da noite ou da morte. A deusa da noite é denominada por diferentes nomes: Nix, mãe das Eníneas, segundo Ésquilo, fiandeiras para Homero, moiras ou parcas, sendo as filhas da necessidade de acordo com Platão. A rainha madrasta traça o destino ou karma, ou seja, é ela quem expulsa a alma do paraíso para o mundo da matéria, que no caso é representado pela Branca de Neve, criada à imagem e semelhança de Deus, pura, mas ingênua e sem experiências de viver a densidade no mundo das coisas. Disney apresenta a imagem do príncipe que é o filho do rei, que é Deus, e significa o primeiro, o princípio, que é a essência espiritual da vontade, ou seja, a sede do eu, ou o Atma. Na cena onde eles se encontram e ela, assustada, sai correndo e se aloja em uma sacada, ele, no jardim, canta o amor que sente por ela para estabelecer a união entre os dois. A cena é emoldurada por cerejeiras, denominada Sakura,
que na tradição japonesa é o nome de uma princesa das florações que caiu do céu e representa a fragilidade da vida humana. A cena ainda apresenta os pombos como mensageiros da paz e da pureza, e é nesse contexto que é selada a união de Atma com Budi, por meio do beijo transmitido pelo pombo branco, simbolizando o sopro da vida. O conto narra que a rainha-mãe estava a bordar, enquanto os flocos de neve caíam do céu no coração do inverno. Estando ao pé de uma janela aberta, cuja moldura era de ébano. Ela feriu o seu dedo com a agulha, pingando 3 gotas de sangue na neve, produzindo um efeito lindo, com um branco manchado de vermelho e realçado pela negra moldura da janela, que a rainha suspirou e disse: "Quem me dera ter uma filha tão alva como a neve, carminada como sangue, e cujo rosto fosse emoldurado de preto como ébano." O tecer é o ato da criação, e o inverno representa a morte. E aqui cabe contextualizar que a morte real não é do corpo físico, mas sim o contrário, pois quando se nasce para a vida da matéria, é o espírito quem morre em sua consciência. A morte do corpo, no entanto, é o renascimento do espírito, sendo essa a verdadeira vida, conforme nos diz Platão, quando menciona que o corpo é o sepulcro do espírito. As 3 gotas de sangue do conto são os 3 princípios Atma, Budi e Manas, projetados na neve da morte, e agora unidos fariam nascer a princesa Branca de Neve, o que ocorreu tempos depois, quando a sua mãe, a rainha, veio a falecer. A rainha-mãe, como mencionei, corresponde à divindade criadora, que agora não mais atua diretamente, uma vez que a alma criada passa às mãos de outra mãe, que é a nova esposa do rei, a madrasta, que irá assumir o papel daquela que selará o destino da vida na matéria a ordenar a morte de Branca de Neve aos 7 anos. Os 7 anos correspondem à projeção dos veículos de manifestação, podendo também estar correlacionado ao período em que a criança, ao nascer, necessitará de 7 anos para consolidar a sua presença na vida na matéria. A rainha madrasta é apresentada como má, egoísta, com inveja doentia da Branca de Neve. E na cena do filme de Disney, ela encomenda a morte da princesa, determinando que o caçador, após matá-la, traga o seu coração depositado em uma urna. É uma clara alusão à imagem da rosa na cruz, cujo coração está preso aos 4 elementos da materialidade. Assim, a morte aqui é literal, pois é a morte necessária do espírito ao ser crucificado na matéria, sendo alijado da vida nos jardins do Éden. Nesta perspectiva, a rainha assume o mesmo papel da serpente bíblica, que determina que a alma tenha que nascer na matéria ao ser expulsa do paraíso. E assim, ela é a personificação do karma, não sendo má por si, mas ela assume um papel necessário para que o destino se cumpra, pois ela é a filha da necessidade. O caçador não a mata, mas sim permite que ela se refugie na floresta, para não mais voltar ao castelo, e ela fica abandonada na floresta vagando trêmula de medo, sem saber o que fazer. Depois de muito andar, ela encontra uma casinha e uma clareira. Entra e nota que tudo estava limpo e arrumado. Encontra 7 camas pequenas nas quais ela procura se deitar, mas a única que tinha a medida mais justa é a 7ª. Ela, após uma prece, cai em profundo sono e ao amanhecer ela acorda e, assustada, vê os 7 anões, que perguntam o seu nome, para os quais ela responde, e eles propõem que ela lá permaneça cuidando deles, mantendo-os alimentados, limpos e vestidos, tornando-se a cuidadora do lar
o que ela concordou. A floresta representa o mergulho num ambiente inóspito, como um cipoal de labirintos com todos os terrores e adversidades, envolvendo o mundo astral, o umbral, até o momento em que ela, a alma humana, encontra a clareira, o útero materno, com uma pequena casa com 7 camas, consignando aí o nascimento no plano físico, por meio dos 7 centros de energia do corpo, ou seja, os 7 principais chakras, pelos quais ela deverá zelar como rainha. Os 7 anões estão perfeitamente identificados com os chakras, até ao narrar que Branca de Neve deita-se na 7ª cama ocupada pelo mestre dos anões, sendo que este corresponde à pineal, que é a sede da consciência, ou seja, o chakra coronário, e quando ela acorda junto aos anões, significa o seu nascimento carnal. E assim a vida seguiu, ela cuidando do lar, enquanto os anões trabalhavam na mineração de pedras preciosas, fazendo o trabalho do lapidar da pedra bruta, numa alusão ao aprimoramento do caráter. Até que a rainha madraça descobre que a Branca de Neve não havia morrido, e resolve descer ao mundo da floresta, atravessando as 7 montanhas, para, disfarçada de uma velha vendedora, oferecer a Branca de Neve um belo cinto de cetim rosa, com o qual abotoou, apertando-a com grande força, fazendo a Branca de Neve desfalecer. Diante do falecimento, a madraça voltou para o castelo. Os anões, ao voltarem para o lar, encontraram Branca de Neve caída, retiraram o cinto e a reanimaram, fazendo-a voltar à vida. A Rainha Má, novamente descobrindo que ela estava viva, volta e se apresenta como outra vendedora, agora dando de presente um pente cravado de pérolas, contendo veneno, e penteou os sedosos cabelos da bela moça, que caiu imediatamente morta. Novamente os anões a salvaram, retirando o pente envenenado. A rainha, não contente, agora prepara a poção fatal, impregnando uma maçã com o mortal veneno. Transformada em velha bruxa, ela volta à casinha e oferece a irresistível maçã, com a qual Branca de Neve morre à primeira mordida. E agora o ato estava irremediavelmente consumado. Os anões voltam e não mais conseguem revivê-la, e como ela estava perfeita em sua forma, depositam-na em um esquife de cristal. No início da narrativa do livro, a Rainha Mãe se feriu e as 3 gotas de sangue caíram na neve, produzindo o efeito lindo com um branco manchado de vermelho e realçado pela negra moldura da janela, branco, vermelho e negro. Isso anunciou o nascimento da alma humana e depois a sua projeção para o mundo da matéria, significando a morte espiritual, ou seja, a queda na matéria imposta pela necessidade de evolução, o que se dá pela ação da rainha madrasta. O processo alquímico envolve o negro da purificação, que é nigredo, que está associado à morte espiritual, o branco albedo da purificação, o amarelo citrinitas do despertar e o vermelho rubedo da iluminação. Assim, Branca de Neve morre em espírito para nascer no mundo e, depois de viver suas experiências, deve retornar pelo despertar e se iluminar. A realidade última reside no plano imanifestado, sendo que o plano da manifestação é o campo de provas no qual seremos colocados para que sejam assimiladas lições pelos erros e acertos praticados. No processo de gestação, dentro do útero materno, representado pela casinha do conto, são constituídos os 3 corpos, primeiro o mental, depois o emocional ou astral e concomitantemente o físico, tecidos pelos centros vitais e energia, formando a nova vida que virá à luz. E após a sua longa caminhada no plano físico da matéria, chegará o momento do desenlace, o que se dará por 3 mortes não simultâneas,
Primeiro a morte do corpo físico, naturalmente, depois do corpo astral e por último do corpo mental inferior. Penso que aqui podem haver duas interpretações quanto à morte. A primeira seria a efetiva expulsão do paraíso ao comer a maçã, sendo que ela cai em sono profundo de sua contraparte espiritual. Neste caso, ela fica em sono como morta, mas na condição de viva para as coisas terrenas, até ser acordada pelo príncipe, para então voltar ao seu reino real, que é a do espírito, indicando a ressurreição como aquele que não mais retorna. A segunda interpretação é a de que ela vive como humana até ocorrerem as três mortes. E neste caso, elas corresponderiam da seguinte forma: a primeira morte é do corpo físico, que está correlacionado com o mineral, e é feito pelo estrangulamento, que cessa a respiração e é representado pela purificação, albedo. A segunda morte é do corpo astral, correlacionado com o vegetal e animal, feito pelo envenenamento do pente, sendo o despertar, citrinitas. A terceira morte é do corpo mental inferior, correlacionado com o hominal, que é o plano do homem, feito pela ingestão da maçã, sendo a iluminação, rubedo. Aí, a Branca de Neve passaria por muitos anos no esquife, numa alusão ao período de erraticidade pós-morte, em que a alma estará submetida, o que pode levar muito tempo até que o príncipe a encontra e, com o beijo do despertar, faz com que ela acorde do sono profundo, para levá-la em seu cavalo ao castelo real, para lá viver feliz para a eternidade. E Disney apresenta ao final do filme um castelo flutuando nas nuvens, envolto à luz dourada, representando a iluminação da morada superior, que é a nossa casa de destino, sendo o retorno à casa do Pai. Na realidade, somos todos Brancas de Neve, em nossas jornadas pelas existências da matéria, vivos para as coisas do mundo, mas adormecidos e mortos para a realidade do espírito. O conto sintetiza essa trajetória, onde no final há o despertar glorioso, quando do enlace selado pelo beijo da união. Paulo, que era um adepto iluminado, já nos alertava quando em Efésios 5,14 diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.